Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, neste momento, Senhor, eu coloco o teu servo, o pastor Samuel, nas tuas mãos, Senhor, para que possas usá-lo, Senhor, como instrumento para transmitir a tua palavra para a tua igreja. Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração, Senhor. Meu Senhor, que tu possas falar profundamente aos corações nesta tarde, Senhor. Aleluia. Nós repreendemos tudo, Senhor, que possa querer impedir que a tua palavra flua e vá até os corações, Senhor. Que haja liberdade do teu Espírito Santo para falar conosco. E nós dizemos, Senhor, como Cornélio, estamos todos diante de ti para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. Portanto, toma o teu servo em tuas mãos para a tua glória e para a nossa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, irmão Isaac. Os irmãos podem tomar os vossos lugares nesta tarde. Há coisas que têm chegado à nossa vida e que vieram para ficar. Uma delas é um brinquedo chamado GPS. Quem é que aqui já usou uma coisa dessas alguma vez? Ui, parece-me que só eu é que uso GPS cá. Ninguém aqui usa GPS. Quem é que usa GPS? Faz favor. Você estava era com alguma vergonha. Hoje utilizamos muito o Waze, o Google Maps, passa publicidade. E eu trouxe aqui uma fotografia. Há 2 pontos importantes naquele GPS e uma quantidade de coisas irrelevantes. Os 2 pontos importantes no GPS é onde é que eu estou e para onde é que eu vou. O resto ele trata do assunto. E deixem-me dizer-vos, quando nós colocamos o GPS e vamos para um lugar que nós até conhecemos o caminho, às vezes ele leva-nos por um caminho que nós não conhecíamos. Já aconteceu com alguém aqui? Pois, comigo já aconteceu umas quantas vezes. Será que Deus tem um GPS? Qual é o GPS de Deus? Olha, o GPS tem a capacidade de nos guiar do ponto de partida e tem o objetivo de nos levar a um ponto de chegada. E aquilo que eu menos quero é ficar perdido algures num ponto pelo meio. Nesta tarde, eu oro a Deus para que nós possamos ir todos para o ponto que Deus quer que nós vamos. Esse é o ponto de chegada. Esse é o objetivo. Esse é o lugar para onde Ele nos quer levar. Será que às vezes não nos sentimos perdidos? Eu, como gosto de tecnologia, assim começaram a aparecer as primeiras brincadeiras destas, eu comecei logo a utilizar. Comecei a experimentar nos trajetos que eu conhecia. E nessa altura eu estava nos Açores. E os Açores não foi exatamente dos primeiros sítios em que foram feitos os mapeamentos da rua para o GPS. Então, com frequência, eu ouvia uma mensagem que me deixava altamente aborrecido. E a mensagem dizia o seguinte: estrada desconhecida, você está perdido. Eu dizia, bem, parece que o único que conhece a estrada sou eu, o GPS não conhece. Eu espero que neste mundo, na nossa caminhada, você não ouça esta mensagem. Você está perdido. Porque se nós estivermos no caminho certo, na direção certa, aquele que é o caminho, ele sempre trará o rumo para as nossas vidas, para que nunca fiquemos perdidos. Amém? Amados, venham comigo, por favor, à primeira carta a Timóteo, capítulo 2. E eu queria começar por definir o ponto de chegada.
Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olhemos para este texto. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem. Qual é o ponto de chegada dele? Qual é o destino dele? O que é que ele quer? Onde é que ele quer chegar? Ele quer que todos os homens se salvem. Poderíamos dizer isto de uma outra forma. Ele quer que toda a humanidade seja salva. Amados irmãos, prezadas irmãs, não há uma única pessoa, não há um único ser humano que tenha nascido e que no coração de Deus não haja um forte desejo de que esta pessoa venha a ser salva. Este é o plano, este é o ponto de chegada de Deus. Quantos podem dar glória a Jesus por isto? Amém. Sabe porquê? Porque você também é humano. E no coração de Deus, Deus olha para si, chama-o para o nome e diz: eu quero que tu sejas salvo. Será que podemos dizer nesta tarde: Deus quer que eu seja salvo? Podes dizer isto nesta tarde? Deus quer? Podes substituir o eu pelo teu nome? Deus quer que... Podemos dizer outra vez? Deus quer que... Deus quer que eu seja salvo. Mas deixa-me fazer um exercício diferente contigo. Pensa agora em alguém que tu sabes que não é salvo. E diz agora: Deus quer que essa pessoa, diz lá o nome dessa pessoa, seja salvo. Deus deseja. Este é o objetivo dele. Voltemos novamente a nós próprios. É o objetivo de Deus que eu seja salvo. Mas o que é que isso significa ao certo? O que é que isso quer dizer ao certo? Algumas pessoas passaram por uma situação e diziam assim: um dia eu levantei a mão, então eu sou salvo. Há muita gente que levantou o braço num culto e está no inferno. Mas este é um primeiro passo. É uma decisão. Então eu tenho um ponto de partida e eu tenho um ponto de chegada. Importante é que eu faça o caminho certo para chegar ao lugar certo. Amém? Deus, no seu plano de salvação, Ele planeou que eu e tu vivêssemos com Ele para sempre. Em João, no capítulo 14 e no versículo 2, diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Este é o plano de Deus. Mas eu tenho que chegar lá. Este é o plano de Deus, mas eu tenho que fazer a caminhada até lá. E no caminho, eu não posso perder-me. Amém? A minha salvação, ela irá estar completa. E ela só está completa quando eu deixar que Jesus Cristo opere na minha vida e eu viva durante os meus dias de acordo com a sua vontade, até o dia em que eu chegue verdadeiramente à sua presença. Olhe, Deus criou
um mundo perfeito. Criou um homem perfeito. E Deus disse ao homem, olha, tu tens um caminho. Este caminho é o caminho da obediência. E era um caminho tão difícil que o homem só tinha que obedecer na escolha das suas refeições. E sabe onde é que ele foi falhar? Vocês podem comer livremente toda a árvore do jardim, desta não. Sabe qual é que foi que o homem foi comer? E agora, quando o homem peca, veja lá o que é que Deus se preocupou. Antes de irmos a Gênesis capítulo 3, deixe-me vir convosco até Romanos capítulo 8 e tentarmos perceber como é que a criação ficou. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Com paciência. Esta palavra, não sei como é que o dicionário consegue tê-la lá. Uma palavra tão feia. Quem é que gosta de ter paciência? Aqui tanta gente gosta de ter paciência. Quem é que gosta de esperar? Eu sei que há aqui pessoas que gostam de esperar, pelo menos têm levantado o braço. Devem de ir mais ou menos às 7 da manhã para a porta ali do supermercado que abre às 10, que é para terem a oportunidade de esperar. Nós não gostamos de esperar. Faz parte do ser humano. Mas sabe uma coisa? Esperar advém da nossa esperança. Eu não vou ficar à espera de alguma coisa que eu sei que não vai estar lá. Eu não vou ficar à espera à porta da bomba de gasolina para comprar alguma coisa que a bomba de gasolina não vende. Eu não vou ficar à espera para entrar numa loja que eu sei que fechou definitivamente. Eu vou esperar por alguma coisa que eu tenho a certeza, ou quase a certeza, que eu vou alcançar. E, meu amado irmão, a primeira coisa é que nós precisamos de olhar para o nosso Jesus, que prometeu um lugar especial para nós, na sua presença, que deseja que nós vivamos com Ele para sempre na sua presença. E nós precisamos ter a certeza de que esse lugar está lá e que tem sido preparado para nós. Então vale a pena esperar. Então vale a pena ter paciência. Então vale a pena o esforço e o sacrifício. Olhe, o texto que lemos lá em Romanos, no capítulo 8, ele fala acerca da criação que geme. Ele fala acerca do ser humano que está em sofrimento por causa do pecado. Ele fala acerca de algo que deixou esta criação perfeita, este homem perfeito, numa situação que não é perfeita. Muito longe está disso. Mas diz que nós aguardamos a redenção do corpo, a adoção de filhos. E a esperança vê. Veja o que é que diz lá na carta. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Espera com os olhos da fé. Não vendo fisicamente, mas aguardando e esperando que vai acontecer. O nosso Deus, Ele tem-se preocupado em fazer promessas. E Ele tem-se preocupado em cumprir as suas promessas. Quando o homem peca, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15,
Deus se preocupa de imediato em fazer uma promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está Deus dizendo para a serpente: entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem era o descendente da mulher? O descendente da mulher chama-se Jesus Cristo. Este que veio para trazer vitória. Este que veio para trazer a força que eu necessito para chegar ao meu destino. Então, meu amado irmão, prezada irmã, o destino está definido e o Deus que definiu o destino preparou todas as coisas para que eu pudesse chegar lá, para que eu pudesse alcançá-lo. Aleluia! Eu não o vejo. Por isso eu preciso dos meus olhos da fé. Para confiar, para avançar. Hebreus, na carta aos Hebreus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e no versículo 8, nós encontramos que o plano de Deus é que todo homem seja salvo e não que apenas comecem a ser salvos. Diz, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quantas pessoas, e eu já disse isto aqui no início da minha meditação, têm aceito Jesus, até começam a caminhar, uma caminhada cristã com Jesus, parece que estão na direção do destino. E de repente, eles abandonam a rota. Sabe porquê? Não foram até ao fim. Hebreus, no capítulo 3, nós conseguimos ler no verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firmes até, será que podemos dizer todos juntos, até ao fim? Amado irmão, nós precisamos de guardar até ao fim. Quando nós fazemos grandes viagens, começar a viagem é sempre simples. Mas quando a viagem começa a ter umas horas, essa simplicidade começa a tornar-se cansaço. Às vezes já dá vontade de encostar, dormir um bocadinho. E sabe uma coisa? A caminhada cristã tem este problema também. Muitas vezes nós começamos caminhando, mas chegamos a determinada altura e parece que queremos encostar e dormir um bocadinho. Meu amado irmão, nós precisamos de ir até ao fim. E veja que o escritor aos Hebreus diz que nós precisamos de guardar firme a confiança que desde o princípio tivemos. Aleluia! Precisamos de ir até ao fim. Lá em Mateus capítulo 14, nós encontramos que Jesus está falando da multiplicação da iniquidade. Diz que o amor de muitos vai esfriar. Mas depois ele acrescenta e diz algo muito importante. Porém, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Será que podemos ler juntos este texto? Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será. Só levantar o braço? Não! Precisamos de continuar na nossa rota até ao fim, porque o destino só está no fim. Amém! Aleluia! Olha, existe uma ilusão. A ilusão das cidades de passagem.
Quem tem filhos, sobretudo filhos pequenos. Bem, quem tem filhos grandes lembra-se como é que eles eram pequenos e quando nós fazemos uma viagem, às vezes ainda estamos a começar e os miúdos já estão a perguntar, estamos quase a chegar. Quem é que conhece este episódio? Ah, pois. Sabem uma coisa? Quando as minhas filhas eram pequeninas, o meu pai dizia assim, aguenta, paga a fatura daquilo que tu fizeste. Às vezes o carro ainda não tinha aquecido e já estavam a perguntar, falta muito, pai? Mas sabem uma coisa? Por estranho que pareça, eu fiz o mesmo. Não tenho bem essa noção, mas parece que fiz. O caminho parece que é sempre longo. Mas sabe uma coisa? Só chegamos ao destino se formos até ao fim. Agora imagine que eu ia à cidade mais bonita do país, que vocês já sabem qual é, a cidade do Porto, e daqui até ao Porto eu vou passar por um conjunto enorme de cidades. E eu chegava ali a Beja e dizia, bem, isto aqui também é uma cidade, fico já por aqui. Alguma vez eu ia chegar ao Porto? E se eu andasse mais um bocadinho e chegava a Lisboa e dizia, bem, isto aqui já é o Porto. Alguma vez eu chegava ao Porto? Não. Mesmo que eu fosse até Aveiro e parasse em Aveiro e dissesse, bem, isto aqui já é o Porto. Alguma vez eu chegava ao Porto? Não. Amados irmãos, nós não podemos nunca confundir as cidades por onde passamos do destino que Deus tem preparado para nós. Olha, Deus tem preparado grandes bênçãos que são dele para a nossa passagem aqui. E algumas pessoas têm olhado para estas bênçãos e acham que é o destino. Olha, o que Deus preparou para mim foi isto aqui. Olha, Deus tem muito mais. Ah, Deus é tão bom, providenciou-me um emprego quando eu precisava, era tudo isto que eu precisava. Não, Deus tem muito mais. Ah, o Senhor tem-me liberto de perigos, de situações da vida que eu vejo mesmo a mão de Deus. Eu quero dizer que Deus tem muito mais. Isso apenas são sítios por onde nós passamos, no destino, no caminho que Ele traçou para nós. Mas Ele quer que nós cheguemos até à Sua presença, até ao final, e nós temos que perseverar no caminho. Dia após dia, dificuldade após dificuldade, quilómetro após quilómetro. E há de ser que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este caminho, por ser longo e demorado, tem muitas possibilidades de sair do caminho. Como é que é isto de sair do caminho? Eu vou e eu posso sair no sítio errado. As nossas autoestradas agora têm muitas entradas e saídas e nós e aquilo é quase tudo igual. E facilmente nós saímos na errada. E quando damos conta, em vez de irmos na direção certa, estamos a fazer quilómetros ao contrário. Eu sei que isso nunca aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Como é na nossa caminhada cristã? Às vezes, um deslize leva-nos a começar a caminhar ao contrário. Até parece que estamos no mesmo caminho, mas o destino que está na ponta é outro. O que é que nós podemos fazer? Olha, eu preciso de me preocupar a estar no caminho certo, porque eu quero chegar ao lugar certo.
Deixem-me ler um texto convosco que nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 1. Primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 1. E este texto diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus por essa razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E agora veja o texto que nós encontramos. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E assim mesmo se purifica. O mesmo Deus que disse: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele está pedindo que cada um de nós procurem cada dia viver a nossa vida. Procuramos em cada dia viver a nossa vida olhando para Ele e sendo o mais iguais a Ele. É difícil? É. Tem dificuldades? Tem. Mas vale a pena. Amém? Alguns caminhos têm subidas íngremes. Alguns carros têm que subir em primeira. A subida é muito íngreme. É por causa disso que eu deixo de fazer o caminho que me leva ao destino? Amados irmãos, este desafio que João nos deixa aqui, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, a esperança de estar com Cristo. E nós precisamos deste esforço diário. Sabe porquê? Porque a inclinação é grande. E se não houver este esforço, o carro vem para trás. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Neste objetivo, neste final do caminho, tem algo muito bom. Mas o caminho não é assim tão bom. No final do caminho tem algo extraordinário, mas o caminho tem os seus espinhos. O que é que nós podemos fazer? Alguns lugares dos mais bonitos do nosso planeta, nós nem conseguimos chegar lá de carro. Só a pé. E com dificuldade. Este lugar tão maravilhoso merece todos os meus esforços. Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, diz assim, a partir do verso 10 até ao versículo 12, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel a esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ainda ao versículo 12, e se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Precisamos de manter, porque vale a pena. Precisamos de avançar, porque vale a pena. Amados irmãos, não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Amém? Um percurso a ser feito com uma vida de santificação.
Na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 4: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Tantas vezes era mais fácil sair pelo desvio. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Amados irmãos, como é que nós podemos fazer? Nós precisamos de nos aperfeiçoar em cada momento. Precisamos de procurar em cada momento ser melhores, olhando para o nosso modelo que é Jesus Cristo, e avançar em cada dia. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, fala acerca dos ministérios, ele diz qual é o objetivo: querendo ou com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele quer o teu aperfeiçoamento. E Ele está fazendo tudo para o meu aperfeiçoamento, para que nós possamos chegar até ao finalzinho do percurso. Amém? Bem, qual é a estrada? Se vocês abrirem o vosso Google Maps, provavelmente vão encontrar lá vários caminhos. Mas alguns destinos só têm um caminho. Eu quero dizer que para a presença de Deus só temos um caminho. Mas há muita gente a dizer: há um caminho alternativo que é melhor. Há outros a dizer: não, isto é só um caminho, isso é muito restritivo. Há outras possibilidades. Olha, João no capítulo 14 e no versículo 6. As palavras do Senhor Jesus são: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o... Quem é o caminho? Quem é o caminho? Você pode procurar outro, mas vai parar a outro sítio qualquer. Só Jesus é o caminho. Amados irmãos, há muitos caminhos a serem apresentados ao homem. O destino pode até parecer perto. Pode até parecer parecido. O destino até pode ser agradável ou mostrar-se muito agradável. Mas o único caminho que garante um destino eterno na presença de Deus chama-se Jesus Cristo. Lembram-se o que eu disse no início? Deus quer que todos se salvem. Ele quer que todos trilhem este caminho. Hebreus capítulo 2, nós encontramos lá: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Sabe o que é firmeza, não é? Peguemos-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O único caminho é Jesus. Podem apresentar muitos caminhos alternativos, até autoestradas com 10 faixas para cada lado. Mas o único que conduz o homem a Deus é Jesus. Segura-te de forma firme a esta verdade. Trilha este caminho e tu vais chegar ao destino. Aleluia! A estrada não sou eu que escolho. Se só há um caminho, eu só tenho duas hipóteses. Ou eu desisto do destino, ou então eu tenho que escolher aquele caminho.
há muitas pessoas que, parecendo que apenas estão entrando por uma outra opção, por um outro caminho, eles não estão a ver que estão desistindo do destino. Porque quando eu desisto de chegar à eternidade com Deus através de Jesus, eu estou a desistir do destino. Porque não há outro caminho senão Jesus Cristo. Amém? Sabe o que é que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Só existe o nome de Jesus. Este nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único nome pelo qual eu posso chegar ao destino. Meu amado irmão, prezada irmã, não se deixe levar em cantigas. Apenas Jesus Cristo nos pode levar até à presença de Deus. E quero-te dizer nesta tarde que o plano de Deus não é que tu sejas salvo. O plano de Deus é que todos sejam salvos. Então o plano de Deus é que este caminho ele seja conhecido de todos. Melhor, o plano de Deus é que este caminho seja trilhado por todos. Lembram-se do que é que nós lemos inicialmente? Deus quer que todos... Será que podemos dizer todos? Deus quer... Já passou depois do almoço, agora estamos todos acordados. Podemos dizer com mais força? Deus quer... Deus quer que todos se salvem. Amados irmãos, prezadas irmãs, este caminho tem que ser trilhado por ti. Mas sabe uma coisa? O GPS não trabalha sozinho. O GPS tem alguém que trabalha com ele. Você há de experimentar pôr o seu telemóvel lá bem na frente dos seus olhos no seu carro, a ver se ele faz alguma coisa. Não faz. Até pode fazer diferente. Abra o Google Maps e comece a pensar, eu agora quero que o Google Maps me leve para ali, não faça mais nada. Você vai ficar a olhar para o Google Maps e o Google Maps vai ficar lá a mostrar-lhe um mapa muito bonito, mas nunca lhe mostra o caminho. É preciso alguém. E sabe uma coisa? Deus está olhando para ti. Deus está olhando para mim. Para que configuremos o GPS para todos aqueles que nos rodeiam. Quantas pessoas ainda acham que quando os seus olhos se fecharem, tudo acaba aqui? Estão enganados. Estão-lhes a falar de um destino que não existe. Se eles não trilharem o caminho certo, quando os seus olhos se fecharem, eles vão acordar num lugar terrível. É isto que a palavra de Deus nos ensina. E Deus está-te chamando a ti para mostrares a estas pessoas que existe um destino planeado por Deus e existe um caminho para lá chegar, chamado Jesus Cristo. Deus quer que todos se salvem. Em Marcos, no capítulo 16, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Levem lá este caminho e digam que há um destino para eles, um destino que eles devem procurar. Amado irmão, prezada irmã, onde estamos nós? O que estamos fazendo cada um de nós
Deus está dizendo que tu podes fazer diferença na vida de outros que estão indo para o destino errado, de outros que estão indo para o lugar errado. Ele quer que eles vão para o sítio certo. Deus quer que todos se salvem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós encontramos palavras de Jesus muito interessantes. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E depois diz mais alguma coisa, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. O que é que Jesus está dizendo? Vocês vão e façam discípulos. Não discípulos vossos, não discípulos das vossas ideias, mas meus discípulos. O que é que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão lá e ensinem essas pessoas a trilhar o caminho certo para ir para o destino que eu tenho selecionado para cada um deles. Meu amado irmão, prezada irmã, tu e eu estamos sendo chamados, estamos sendo desafiados a fazer aquilo que Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos, que nós pudéssemos ir e trazer outros para trilhar o caminho para chegar à presença de Deus. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. E eu? Pastor, eu quero ser salvo. Não, não é isso que eu estou a perguntar. O que eu estou a perguntar é se tu queres que todos se salvem. O que eu estou a perguntar é até que ponto estás disposto a fazer alguma coisa para trazer outros, para trilhar este caminho que no final tem a vida eterna com Cristo. Que como destino tem a vida eterna com Cristo. O que é que tu e eu estamos dispostos a fazer? O que é que cada um de nós está disponível para fazer? Será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode contar contigo? Deus tem um objetivo. Ele quer que todos se salvem. Por vezes, tentamos arranjar todos os argumentos. Mas sabe uma coisa? Eu ainda não descobri um único argumento que muda a vontade de Deus. Ele continua a querer que todos se salvem. Ele enviou Jesus Cristo e Ele não se poupou esforços, deu o que de melhor tinha para vir à cruz do Calvário, para que este caminho existisse até à presença de Deus. Agora, Ele conta comigo, Ele conta contigo para anunciarmos este Jesus que veio para levar o homem e a mulher até ao destino, para levar o homem e a mulher até ao lugar que Ele tem preparado. Só por Jesus. E as pessoas precisam de saber isto. Hoje as pessoas estão à procura de muitas formas. Estão à procura dentro deles próprios. Estão à procura na sua cabeça. Estão à procura no universo. Estão à procura nesta senhora, na outra. Estão à procura por aí. Mas deixa que te diga, nós precisamos de levá-los a procurarem Jesus, porque é o único que conduz ao Pai. Eu desafiava a ficarmos todos de pé nesta tarde. Acredito que Deus quer falar contigo.
Acredito que provavelmente já tem falado contigo ao longo desta mensagem. Acredito que o Espírito Santo tem contendido com o teu coração. Deus quer que todos se salvem. Podemos dizê-lo mais uma vez nesta tarde? Deus quer. Posso ouvir? Deus quer. E eu? O que é que tu queres? Deus enviou Jesus Cristo para que houvesse um caminho para o homem poder chegar ao Pai. A mim, cabe-me anunciar este caminho para que o homem possa trilhá-lo. Será que eu estou disponível para o fazer? Será que eu estou disponível para anunciar este Jesus Cristo? Ele conta comigo. Ele conta contigo. Nesta tarde eu pedia que fechássemos os nossos olhos. E meu amado irmão, eu acredito que nós precisamos de começar a fazer algo diferente. Eu acredito que nós precisamos de começar a movimentar-nos de uma forma diferente. Eu acredito que nós precisamos de mudar a nossa forma até de conversarmos com as pessoas. Porque nós precisamos dizer a todos aqueles que nos rodeiam que o nosso Deus, Ele tem traçado um plano. O nosso Deus, Ele tem um projeto. O nosso Deus, Ele tem um lugar especial para todo homem após a morte aqui, e que Ele enviou Jesus Cristo para ser o caminho para nos levar, e Deus conta contigo e comigo para levar isso a eles, para falar isso a eles, para mostrar isso a eles, para dizer-lhes: vem para o caminho, tens que traçar o caminho, tens que andar no caminho. O que é que eu estou disposto para fazer? Nesta tarde fala com Deus. Nesta tarde levanta os teus olhos para o céu e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero falar aos outros de Ti. Eu quero falar aos outros que existe um caminho. Eu quero falar aos outros que Deus, Ele nos ama tanto, tem preparado um lugar para nós. Ele nos ama tanto que enviou Jesus Cristo para ser o caminho. E esse ser o caminho implicou a sua morte na cruz do Calvário. Uma morte com dor, com sofrimento em meu lugar. Fala com Deus nesta tarde. Fala com Deus nesta tarde. Aleluia. 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 Eu não sei qual é o teu GPS. Mas se porventura nós temos alguém que quer chegar a Deus sem ser por Jesus Cristo, tu estás no caminho errado. E nesta tarde eu quero te dizer que tu precisas de mudar de caminho. O caminho que tu precisas de trilhar chama-se Jesus. Se porventura tens andado longe do caminho, há esperança para ti também. Corre para os braços do Pai. Só chegas lá através de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar ao Senhor nesta tarde. Deus da glória, Tu conheces cada um que está aqui nesta tarde. Conheces até aqueles que nos estão ouvindo pelo streaming. Deus, e Te pedimos nesta tarde, se temos alguém que está fora do caminho, que não está caminhando em Jesus Cristo, Deus, Te pedimos que venhas dar da Tua graça e que ele possa ter a força necessária, a vontade necessária para se voltar para Ti e trilhar este caminho que se chama Jesus Cristo. Deus, e Te pedimos que a cada um de nós nos dês a visão necessária, a força necessária para querermos aquilo que Deus quer, que é que todos os homens se salvem, que todos possam vir ao conhecimento da verdade, que trazer todo o homem, toda a mulher para este caminho que se chama Jesus Cristo e que conduz à vida eterna. Deus, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, perdoa a nossa fraqueza, Senhor. Sabes quanto carecemos de Ti. É isto que pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.